Para a gente finalizar o conteúdo do Pipeline de Visão 2D, eu vou mostrar para vocês como que a gente trata, como que a gente define a janela de recorte e a viewport no OpenGL, tá? E eu vou mostrar, inclusive, um código que já está lá no Classroom para vocês, tá? Então, antes da gente definir a janela de recorte e a viewport, a gente vai setar a matriz de projeção, tá? Então, GL Matrix Mode, GL Projection, tá? Porque quando a gente estiver trabalhando com tridimensional, vocês vão ver que uma das etapas do pipeline de visão 3D é a projeção, tá? Que a projeção é o que vai ser todo aquele ambiente tridimensional vai virar uma imagem bidimensional. A gente vai ver isso no próximo assunto, né? Então eu tenho que pegar todo aquele ambiente tridimensional e fazer a projeção em um plano bidimensional, tá? O que trata disso é a GL Projection, né? A matriz de projeção, tá? Então, desde a definição da janela de recorte, até a definição da viewport, e aí no meio disso vai ter o tipo de projeção, né? Como que eu quero que a projeção aconteça no tridimensional. Então, desde a definição da janela de recorte até a definição da viewport, a gente usa a GL Projection, tá? Não esquecer, então, que as transformações mesmo na GL Projection são cumulativas. Então, o que a gente faz, a princípio, é carregar a matriz de identidade, quer dizer, tirar todas as transformações da GL Projection, tá? Como que a gente define a janela de recorte bidimensional? A gente está trabalhando só com bidimensional. Como que a gente define a janela de recorte bidimensional? Usando essa função GL Ortho 2D, tá? A GL Ortho 2D, então ela está definindo a coordenada x mínima e a x máxima da janela de recorte, e a y mínima e a y máxima, tá? Se a gente não define a janela de recorte, a nossa janela de recorte por padrão vai ser x mínimo menos 1, x máximo mais 1, y mínimo menos 1, y máximo mais 1. Então, por isso que lá a princípio, quando a gente começou a programar no OpenGL, aí eu falei para vocês lá que então o sistema de coordenadas da nossa janelinha lá era de menos 1 a 1, menos 1 a 1, tá? Mas, na verdade, o nosso sistema de coordenadas do mundo, quer dizer, os lugares que eu posso definir os meus objetos, vão de menos infinito a mais infinito, né? O que a gente está definindo é qual parte desse mais infinito a menos infinito que eu quero enxergar, né? Que é a janela de recorte, tá? Então, se a gente não fizer nenhuma definição, ela vai de menos 1 a 1 em x e menos 1 a 1 em y. Chamando essa função GL ortho 2D, agora a nossa janela de recorte é redefinida pelas coordenadas que a gente passar aqui como parâmetro, tá? Para definir a viewport, o que acontece? Aí agora, quando eu vou falar de viewport, eu já estou falando da janelinha do sistema, tá? Que se eu criar uma janela de 600 por 600, inicialmente, se eu não fizer nenhuma definição da viewport, a janelinha, a viewport equivale a toda a janelinha do sistema. Então, a viewport é toda a janela, né? Mas eu posso fazer uma redefinição, né? Eu posso dizer que a viewport ela vai lá de um x-min e um y-min, e ela vai ter uma certa largura e uma certa altura. Vocês vão ver na implementação que eu colocar lá para vocês, tá? E aí aqui todos esses parâmetros são definidos na janela de visão, tá? Então é outro sistema de coordenadas, tá? Então lembra lá, vocês lembram como que era definida a janelinha do sistema? Quando a gente clicava com o mouse, né? Eu tinha o 00 lá e os 600, 600, sei lá, se a minha janela tiver 600 por 600 pixels, né? Então esse x-min e y-min tá nesse sistema de coordenadas da janela, tá? Não é o sistema de coordenadas da janela de recorte ou do mundo, lá onde são definidos os meus objetos. A viewport é definida na janela do sistema, tá? E essa largura e altura também. A largura e a altura é em pixels, tá? Certo? Bom, e aí aqui tá uma proposta de exercício que eu não pedi para vocês, porque eu vou mostrar o código para vocês, tá? Então a gente vai implementar os efeitos de panning na horizontal. O panning é quando a gente
como que se a gente passeasse com a câmera, tá? Então tá o meu objeto definido e eu vou passear com a minha câmera, tá? Quando eu passear com a câmera, o que que vai acontecer? O que que a pessoa que vai enxergar? Como que vai sair esse filme, né? Ao passear com a câmera, eu simplesmente vou enxergar o meu objeto passando de um lado para o outro, tá? Então, o efeito de panning é equivalente a você passear com a câmera, e o passear com a câmera no bidimensional é simplesmente passear com a janela de recorte, tá? Então, é equivalente ao passear com a janela de recorte ou passear com o objeto, tá? O efeito final, né, o que a gente vai enxergar é a mesma coisa, é um objeto passando, tá? Então, o panning na horizontal é isso, o panning na vertical é a gente passear com a câmera para cima e para baixo. O zoom in e zoom out, quando a gente está trabalhando no bidimensional, o zoom in e zoom out não adianta nada, a gente nem tem a coordenada z, né? Então não é a gente se aproximar e se afastar do objeto, tá? Então aqui para simular um efeito de zoom in e zoom out, bastaria a gente diminuir e aumentar a janela de recorte. Se a gente diminuir e aumenta a janela de recorte, a gente vai ter a impressão que a gente está se aproximando e se afastando do objeto, tá? Mas na verdade a gente está só diminuindo e aumentando a janela de recorte, tá? Eu vou mostrar então um código para vocês que eu fiz aqui no Xcode. E é o código que está lá para vocês lá no Classroom, tá? Então, o que acontece? Eu tenho duas funções aqui que desenham objeto. Essa primeira aqui está desenhando um objeto que na verdade está desenhando um triângulo, né? GLBegin, GLTriangles, GLEnd, né? E aí eu tenho os três vértices aqui do triângulo, tá? Como que tá esse triângulo? O bico de cima do triângulo tá lá em 0,50, 0 em x, 50 em y, tá? E ele tá indo de menos 50 a 50 em x, tá? A base do triângulo tá indo, se vocês olharem aqui, no y, ele tá passeando lá, deixa eu pensar, no y ele tá passeando entre menos 50 e 50, tá? Então o bico do triângulo tá lá em 50, a base do triângulo tá em menos 50, tá? Em y, tá? E aí a base do triângulo vai de menos 50 a 50 em x, tá? Então esse triângulo aqui, ele tá centralizado na origem, tá bom? Outra função aqui que tá fazendo um desenho, ela tá fazendo uma moldura. Essa draw outline, na verdade ela tá fazendo uma moldurinha, tá vendo? GL line loop. O GL line loop, o que ele faz? Ele vai ligando um vértice a outro e liga o último com o primeiro, tá? Se a gente olhar essas coordenadas aqui, a gente vai ver que esse outline aqui, que é essa moldurinha, ela tá entre menos 100 e 100, menos 100 e 100 em x e menos 100 e 100 em y, tá? Então, se eu desenhasse esses dois objetos aqui, a moldurinha estaria em volta do triângulo, tá? A gente enxergaria uma moldura, né? Riscos aqui fazendo uma moldura e o triângulo no meio, tá? Ela tá entre menos 100 e 100 e o triângulo tá entre menos 50 e 50. Então, a moldurinha tá em volta do triângulo, certo? E aí, eu estou usando a Idle Func para fazer a animação, tá? E aí, o que a gente está fazendo na Display Func? Na Display Func, o que está acontecendo aqui, tá? Então, a primeira coisa, a gente seta a GL Projection, tá? Carrega a identidade, tá? Nesse primeiro conjuntinho aqui de comandos, eu estou carregando a identidade, quer dizer, tirando todas as transformações da GL Projection, carregando, tem um errinho lá nos slides, a função que define a janela de recorte bidimensional é GLU Ortho 2D, tá? Não é GL Ortho 2D, lá nos slides está com esse probleminha, tá? Então, eu estou setando uma janela de recorte que vai de menos 100 a 100, tá? Setei a janela de recorte que vai de menos 100 a 100. Se a gente simplesmente desenhasse o triângulo estaria exatamente no meio da minha janela de recorte, certo? E aí eu defino uma viewport
que a minha janela originalmente, ela tem 600 por 600 pixels, tá? Sendo que o 00 lá tá no canto superior, né? Aqui inverte o vídeo para mim, né? Mas ele tá no canto superior esquerdo e o 600 tá no canto inferior direito, tá? Então eu tô dizendo que a minha viewport, essa viewport, ela tá no 0 em x, então ela tá no 0 em x e no 300 em y, tá? Então o 00 tá aqui, o 300 vai estar aqui na metade, né? Ela tem 600 por 600, então ela tá aqui, esse x0 y0 da viewport, tá? E aí ele tem largura de 300 e altura de 300, tá? Então vocês enxergam que tá aqui, né? Essa minha primeira viewport, tá? Então o que está nessa janela de recorte vai aparecer nessa viewport, tá? Eu tô mandando, tô setando a cor como vermelho e mandando desenhar o quê? Tô desenhando o triângulo, tá? Eu vou comentar o restante do código, só pra gente ver apenas essa parte, tá? A gente vai ver só essa parte para vocês irem entendendo o que tá acontecendo, tá? Fiz errado, tá? Então, comentei, a única coisa que está acontecendo é isso, né? Eu estou definindo uma janela de recorte que vai de menos 100 a 100, menos 100 a 100, uma viewport, que está nessa posição que eu já falei para vocês, setando a cor vermelha e mandando desenhar um triângulo, tá? Então, eu vou rodar para vocês verem o que está acontecendo, tá? Só um minutinho. Então tá aqui a nossa janelinha, tá? De 600 por 600 pixels. A minha viewport, que eu falei para vocês, está aqui, tá? Então eu tô desenhando o triângulo nessa viewport, ok? Tá? Se eu replicar esse código aqui, vou replicar esse código só para vocês verem o que acontece. Então repliquei o código, mesma janela de recorte, só que agora eu vou fazer uma viewport diferente, tá? Então eu vou colocar 300, 300. Vocês entendem que 300, 300 está exatamente no meio da nossa janelinha do sistema? 300, 300, só que com largura de 300 e altura de 300. Então a minha viewport está aqui. Eu vou definir uma outra cor para o meu triângulo, tá? Um triângulo verde, tá? E aí tô mandando desenhar o triângulo. Olha só o que vai acontecer. Tá lá o que aconteceu, né? Então eu defini a primeira viewport aqui, mandei desenhar um triângulo vermelho. Defini a segunda viewport aqui, mandei desenhar um triângulo verde, tá? Certo? Então acho que já ficou, dá para entender, né?